tudo bem, queridos? Hoje a gente vai falar do meu assunto preferido, que é sobre preenchimentos. E vocês vão saber um pouquinho mais sobre esse assunto que interessa tanto. O que tem de mais interessante para a gente falar de preenchimento? Primeiro, é que não tem idade certa para começar, né? Se você já é adulto e você tem uma área da sua face que pode ser melhorada, otimizada, embelezada, harmonizada, né? A gente já pode começar a atuar. E o mais interessante é que a gente utiliza um tipo de produto para fazer a harmonização facial e embelezamento com preenchimento, que é o ácido hialurônico, que é um produto que nós já temos na nossa própria pele. O que faz com que esse produto seja seguro, que a gente possa utilizar e ele tenha a mesma consistência do nosso rosto, não fique com um aspecto que nos denuncia, né? Ah, aquela pessoa ali faz procedimento, ou ela tá com uma cara, eles falam muito uma cara botocada, né? E na verdade, se a gente usa o produto certo, para o tipo de região do rosto correto, onde tem uma cobertura tecidual correta, a gente vai ter um resultado bem próximo do natural. Então, a maioria dos meus pacientes, eles me procuram querendo resultados naturais, resultados que não assustam, né? E que não sejam perceptíveis. Aonde aparece, todo mundo vai apontar lá, olha, aquele cara lá botou uma mandíbula gigante e tal. Tem até um monte de memes super interessante das caras quadradas que andam por aí. Na verdade, não é isso que a gente espera, né? A gente quer deixar o rosto na sua melhor versão, literalmente na sua melhor versão, respeitando todas as diferenças de um rosto para o outro, porque nós somos únicos, né? E isso não é um jargão, é uma verdade. A gente tem características respeitando a etnia ou de onde você veio, até mesmo as suas características familiares, que muitas vezes você quer manter e a gente precisa respeitar. O mais interessante sobre o ácido hialurônico é que é um tratamento seguro, tá? Se a gente faz respeitando a anatomia, usando as técnicas seguras, a gente tem resultados lindíssimos, belíssimos e com segurança. Então, não tem por que ter medo. Se você tem interesse em fazer uma harmonização facial, é um tratamento que pode te deixar com a autoestima assim lá em cima, muito mais confiante e vale muito a pena. Eu vou dividir um pouquinho do assunto em 3/3, porque o nosso rosto tem muitas opções e muitos lugares que podem ser preenchidos e modificados. E isso vai depender do nosso assessment. Você sabe o que é assessment? Assessment é a avaliação facial, que ela é exclusiva para você, personalizada. Não existe quantidade certa para lugares, não existe padrão, porque cada pessoa é uma. Então o seu assessment é só seu. Então é quando você senta aqui, a gente vai pegar um espelho e eu vou desenhar o seu rosto de acordo com um monte de cálculos, ângulos, planos, medidas que a gente aprende sobre a beleza e vai deixar o seu rosto mais bonito que ele pode ser sem que você perca a sua própria identidade. Então como que a gente vai fazer isso? Eu normalmente faço o meu assessment de fora para dentro e faço o meu assessment de cima para baixo, porque aí eu não perco nenhum pedacinho do seu rosto. E aí a gente vai fazer toda uma invenção do que a gente pode recriar dentro do que você já tem. Então, avaliando o terço superior, que é essa parte de cima do rosto, o que eu procuro? Qual a minha intenção? É rejuvenescer o seu olhar. Então, o seu olhar ele não será rejuvenescido apenas com o tratamento da pele. Eu também preciso avaliar que posição que anda o seu supercílio, que existem umas medidas para a gente decidir isso. Eu tenho que avaliar como está o shape da sua região frontal, se tem alguma área afundada que precisa ser restabelecida, porque nós vamos com ácido hialurônico devolver volume para onde está faltando volume. Beleza é um jogo de luz e sombra. Se você tem um lugar que está mais fundo do que deveria, aquela região fica mais escura, mais encovada, com menos luz e, consequentemente, com menos beleza. Então, a gente pode ter, por exemplo, um paciente com essa região temporal, que é aqui na região lateral da face, encovada, bem funda. Isso é um sinal de envelhecimento, isso mostra aspecto de doença, de caquexia, de que a pessoa emagreceu muito. E esse volume pode ser restabelecido. E a gente ganha, sabe o que com isso? Uma sobrancelha um pouquinho mais alta. Eu acho que todo mundo quer um pouquinho mais alta, né? Sem fazer aquela sobrancelha assim que parece
sei lá, um sinal de braveza ou de rispidez, não é isso. Mas uma sobrancelha um pouquinho mais alta embeleza quase todo o olhar. Respeitando, é lógico, se é homem ou mulher, porque a gente tem essas diferenças. Além disso, no tratamento do terço superior, eu posso tratar o rebordo orbitário superior, que muitas vezes é encovado, que também dá ar de cansaço. E as tão temidas olheiras, essas eu acho que não tem ninguém que não fica chateado quando acorda com olheira, né? Vai sair para um compromisso ou tem um evento e tá com aquela cara de cansado. A gente pode tratar a olheira também. Não vai tratar apenas com preenchedor, mas se tá a fundo, dá para devolver volume. E aí a gente respeita o tipo de pele, o tipo de cobertura que você tem naquela região e trata com o produto correto para não ficar uma bolsa e não ficar para fora. Não é todo mundo que tem indicação de preenchimento para essa região, mas quando tem, vai se beneficiar com certeza. O segundo lugar que a gente tem que falar é o nosso segundo terço facial, que é o terço médio, que vai ser dessa parte inferior dos olhos até mais ou menos essa região da comissura labial, que é essa parte onde a gente tem o blush. A gente já ouviu falar muito, né, do Top Model Look. Quem gosta de maquiagem, quem se preocupa com essa coisa da maquiagem, sabe como realçar essa região do blush. E é aqui que a gente também faz um tratamento com volumização. Só que não dá para volumizar quem já tem um zigomático grande, que é essa região, nem quem tem uma bochecha já muito saltada. Essa região só vai se beneficiar com volume se estiver faltando volume. E aí a gente pode escolher o produto certo, a quantidade correta, para dar esse efeito, inclusive que o rosto está mais magro. Um monte de paciente me questiona o medo e me fala do medo de preencher e ficar com a cara redonda ou ficar maior, já que está adicionando volume. Só que o volume no lugar certo vai te dar o efeito contrário, vai te deixar o rosto mais triangular, um pouco mais delicado, que combine mais com você e que vai deixar o seu rosto com essa definição que a gente tanto procura e que a gente disfarça quando a gente faz o escuro e o claro e bota iluminador, é essa mesma sensação. Além dessa parte no terço médio, todas as vezes que eu trato malar e zigomático quando precisam, eu vou ter um ganho também no sulco, no bigode chinês. Eu não conheço alguém que não reclama, ai, tá começando a marcar meu bigode chinês. E muitas vezes, adicionando volume aqui, a pessoa vai ficando bicuda. É como se eu trouxesse isso muito pra frente. E o que eu preciso, na verdade, é trazer esse volume um pouco para trás. E aí, consequentemente, eu tenho uma melhora no sulco e no sulco propriamente dito, vou precisar de menos volume. A segunda coisa que eu preciso falar quando eu penso em terço médio é a harmonização dessa parte superior do lábio. Qual é o grande problema da história do bico de pato? Ah, eu não quero preencher minha boca porque eu vou ficar com aquela boca de pato que eu vejo tanto na região onde eu ando pela rua, eu vou numa festa, tem aquelas mulheres com aquela boca lá na frente. A maioria das vezes, além do excesso de produto, muitas vezes não foi feito a avaliação do ao redor do lábio. Não tem como você tratar uma face, mexer numa parte e não influenciar no todo. Então, se você quer um lábio mais carnudo, mais volumoso, a gente precisa avaliar se para o seu rosto comporta um lábio mais volumoso, porque a gente tem que respeitar a sua própria anatomia, tá? Então, se você tem essa região do lábio muito longa já e coloca muito volume no vermelhão do lábio, eu alongo ainda mais isso e você vai ter, ao invés do embelezamento, seu rosto vai ficar mais feio. Então a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente pede. Sabe quem vai poder te orientar isso? O seu médico. Ele vai poder te orientar aonde é no seu rosto que você vai otimizar e vai melhorar ainda mais a sua face. Agora nós vamos falar um pouquinho do terço inferior, que não pode ficar de fora, né? Porque a gente não consegue melhorar uma parte só do rosto. O terço inferior engloba a parte lateral do rosto, que muitas vezes quando a gente trata, a gente consegue aquele efeito da esticadinha, né, do efeito lifting. A gente também consegue tratar a região da linha da mandíbula e não só desenhar ângulo e tudo, mas decidir qual o melhor plano para essa mandíbula. O conhecimento anatômico dessa área vai nos facilitar identificar qual o melhor plano mandibular para o seu rosto.
além de melhorar o plano mandibular, a gente também tem que adequar a posição do mento. Não é fazer mentos gigantes e bolotas na região da mandíbula, porque o aspecto não é nada natural. Mas devolver aquilo que você perdeu com o envelhecimento, porque a gente perde o osso, coxinho de gordura, a gente perde a gordura embaixo da pele, mas também devolver para quem não tem. Porque às vezes o paciente jovem tem medo de começar a fazer procedimento estético, falar, eu sou muito novo e tal, mas você já veio sem projeção do mento. Você tem a opção cirúrgica, se você tiver a opção cirúrgica, nós vamos propor a opção cirúrgica. Mas às vezes com ácido hialurônico eu consigo corrigir e você já vai perceber uma mudança e uma elegância no formato do seu rosto que vai fazer toda a diferença. Então a gente vai adequar o seu terço inferior ao seu terço médio e ao seu terço superior. E isso é harmonização facial. Não é um conjunto de regras, não são 3 bolinhas aqui ou 3 bolinhas ali, num ponto X ou num ponto Y, e sim uma avaliação individualizada do seu caso, com a sua cobertura tecidual, com o seu tipo de pele, com o seu, a sua falta de volume, e é completamente personalizado. E os medos da dor? É um procedimento que dói? Não é um procedimento que dói. A gente tem todo um cuidado para isso não ser incômodo. Às vezes a pessoa tem medo de agulha, a gente consegue usar anestésico tópico, anestésico injetável. Os ácidos hialurônicos mais modernos, todos têm lidocaína na formulação. E isso vai te deixar fazer o procedimento sem dor, de uma forma bem tranquila. E o melhor de tudo é voltar de imediato para suas atividades. As pessoas pensam, eu vou ter que ir lá, depois eu vou ter que ficar sem trabalhar não sei quantos dias. Não é assim que funciona. Lógico que pode ter um roxinho, pode fazer um hematoma, mas isso não é tão comum e quando acontece, a gente consegue cobrir, coloca um pouquinho de maquiagem e não dura tanto tempo, tá? É super tranquilo. Depois disso eu vou sentir dor? Os pacientes têm muito medo da dor, né? Eu também. Não, é um procedimento que é bem tranquilo em relação à dor, raramente nós precisamos usar algum tipo de analgésico, mas esse contato íntimo com o seu médico vai te deixar passar seus dias para sair o edema bem tranquilo. Resultado final do procedimento, 30 dias, aí vai estar do jeito que deveria estar. E qual é a minha conduta? Sempre fazer o procedimento em partes. Eu faço um procedimento escalonado. Então a gente coloca uma parte do volume necessário, com 30 dias reavalia, refaz o procedimento e se precisar até uma terceira sessão. Por que a gente faz isso? A coisa mais importante é que o paciente fique satisfeito com aquela quantidade de volume. E eu também preciso ficar satisfeita com aquele trabalho que eu estou fazendo. Porque é um trabalho de sincronia entre o desejo do paciente e aquilo que a gente pode oferecer. Se eu coloco volume demais, o que para mim seria ótimo pode não ser ótimo para o meu paciente. E o sorriso do paciente é o meu feedback preferido. Se ele está satisfeito, eu estou satisfeita. Então a gente vai fazendo aos pouquinhos, porque a gente chega no ótimo para ele e para mim. E a gente faz aos poucos, tá? Então botar demais tem toda uma complicação para tirar. Nós até temos uma substância que consegue tirar o excesso do ácido hialurônico. Mas para que você vai tirar o excesso? É melhor ir colocando aos pouquinhos que o resultado vai ficar mais adequado. Para que toda essa conversa de preenchimento? Porque se você harmoniza o rosto e se sente melhor com a sua própria imagem, toda uma sequência de outras coisas de autocuidado e autocura vão aparecer. Então, é o nosso conceito do in-out. Ninguém rejuvenesce só a parte de fora, ninguém trata só a parte de fora, mas é a partir desse olhar para você diferenciado que você também vai olhar para a sua saúde, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer vídeos menores e se inscrevam no canal. Cada semana vai ter uma mensagem diferente, de uma área diferente específica, um dia sobre olheira, um dia sobre boca, um dia sobre mento, e vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um beijo!